994-2018. Banda UFM 92,7. 9-4. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Bom dia, Shabbat Shalom. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Emanuel Deus Conosco. Estamos entrando ao ar ao vivo pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Aqui na técnica comigo está minha filha Amanda Yumi, sobre a supervisão hoje de Marcinho Pinheiro. Hoje Deus tem uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Você quer ouvir a voz de Deus? Então convido você a ficar conosco até 10 horas da manhã e se alimentar espiritualmente. O tema do programa é Vós sois a luz do mundo. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, que começa com Deus conosco e termina, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos meditar no versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Lá no livro de Efésios, também no capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: outrora éreis trevas, mas agora sois filhos, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, ao reconhecermos Yeshua, o nosso Senhor Jesus, como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos da luz e também participantes com Ele, né? Da natureza dele mesmo. Nós nos tornamos pessoas que gostariam, que querem transformar o mundo com a sua luz. E para que nós tenhamos essa natureza básica, né, de Cristo, caracterizada pela santidade, pela bondade, pela retidão, pela pureza, nós temos que orar, nós temos que ouvir o que está escrito na Bíblia, praticá-la, né? E eu quero convidar você, então, a ficar conosco até 10 horas da manhã. Vós sois a luz do mundo. Quero convidar você também, nesta manhã, a fazer uma oração de fé comigo. Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus. Obrigada porque estamos mais uma manhã aqui para trazer a tua mensagem, falar da tua palavra, do teu amor, da tua graça. Pedimos a ti, ó Deus Altíssimo, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Visita-nos com a tua bondade. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã, por intermédio da tua palavra. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir. Assim, Pai, nós estaremos alimentados espiritualmente. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Pai. Então, que possamos, como teus filhos, ser ensináveis. Visita-nos, ó Deus, nesta manhã. E que do início ao término do programa, o Senhor seja o centro e esteja no controle, Pai. Pedimos e oramos em nome de Yeshua. Amém. Interessante que nós vamos meditar no capítulo 5 de Mateus, e ali nós vamos ver que tem as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é um dos 5 importantes discursos, né, de Yeshua. Então nós temos ali uma parte introdutória, depois nós temos ali a descrição daqueles que são felizes, o papel dos discípulos, é o que nós vamos meditar, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, e o papel de Yeshua, capítulo 5, 17 ao 19. Vamos meditar somente na segunda parte. E interessante que a gente para pensar, quem estava nesse sermão? Lá no capítulo 4, versículo 18 ao 22, diz que os discípulos estavam nesse sermão, provavelmente no alto de uma montanha, na Galileia. E também, quem mais estava nesse sermão? Parte das multidões. Capítulo 4, versículo 23 a 25. As pessoas que vinham ali para ouvir o que Yeshua tinha para falar. O início do sermão começa no capítulo 5, versículo 1, e vai até o capítulo 7 de Mateus, versículo 28.
E nesse sermão aqui nós vamos ver sobre as bem-aventuranças. Na meditação de hoje é expressada através do sal e da luz. Amém? Finalzinho do programa temos um sorteio abençoado. Temos o sorteio da Débora Soares Moda. Vou pedir para a Amanda pegar aqui a sacola para mim que ela caiu. E o presente do programa. O que tem de presente do programa? Um livro, Seguindo o Príncipe da Paz. Este livro, um colar. E aqui dentro desta sacola que tem um presente lá da Débora Soares Modas, uma blusa feminina. É só você entrar na página do programa que você vai conseguir ver o presente. Quero convidar você então a adorar a Deus conosco. Vamos ouvir este louvor e logo após o louvor nós vamos entrar no momento de reflexão. E tenho a convicção que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem. Vamos então adorar a Deus através deste louvor? Deixe tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou e tudo foi por amor. Deixa ele te ouvir. Veio à terra como homem, deixa tudo por mim. Nunca houve alguém assim. Ele se entregou, tudo foi por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Me ajude aí. A luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Quem sou eu e você? Hoje eu sou carta viva, sou morada de Deus. Hoje eu sou carta viva, sou morada. Me ajude aí. Hoje eu sou carta viva, sou morada de Deus. Hoje eu sou carta, hoje eu sou viva, sou morada de Deus. Ele se
viva, sou morada de Deus, onde sou carta, viva, sou morada de Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. água para minha fonte. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Quero convidar você a fazer uma oração comigo mais uma vez. Vamos apresentar esse momento de reflexão da palavra, momento de estudo da palavra, importante para nós. Santo Espírito de Deus, fala conosco por intermédio da Tua palavra. A Tua palavra não muda, mas nós somos transformados por ela. Visita-nos e aplica a Tua palavra em nosso coração. Te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Hoje nós vamos meditar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando o Senhor pediu para eu falar a respeito, das bem-aventuranças. Eu que gosto sempre de ministrar os livros históricos, eu falei, amém, vamos falar então a respeito lá do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, mas nós não vamos meditar do versículo 1, aonde começa ali, Yeshua falando que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus, e seguem toda uma bem-aventurança. A partir do capítulo 5 aqui, nos é apresentado o caráter dos cidadãos do reino e os princípios de justiça do reino. Então, nós vamos meditar do versículo 13 até o 16, que é aquela instrução que o Senhor passa para os discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo ali a mensagem. Vamos fazer a leitura, então? Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo até o 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Este aqui é o primeiro grande discurso de Yeshua, a partir dos outros que se seguem. E nós iniciamos aqui essa parte falando a respeito do sal. E se o sal for insípido? Em outras palavras, e se o sal for insosso? Com que há de salgar? E eu já inicio essa mensagem falando a respeito do que serve o sal, para que serve o sal. O sal, irmãos, ele serve para dar sabor ao alimento, As irmãs que estão aí ouvindo essa mensagem, você sabe que o sal serve para dar o sabor para o alimento. E também para conservar, ele. E nessa época aqui, pode ser que Yeshua estivesse usando um provérbio, porque na Síria e na Palestina, eles deixavam pilhas empilhadas, faziam pilhas ali de sal espalhadas por toda parte. O sal insípido, que não prestava para nada. E assim, o sal ficava insosso e acabava o quê? As pessoas pisando por cima. Então, a coisa mais inútil que tem é o sal que não tem nenhum valor.
É possível, então, que Yeshua tenha usado este provérbio em vigor nos seus dias para fazer essa expressão, né? Vós sois o sal do mundo. Mas o fato é que para nós, antes do nosso encontro com o Eterno, a nossa vida também era da mesma forma que o sal, né? O sal insípido, eu digo, né? Insosso. Não tinha gosto, era sem graça, vazio. Mas a partir do novo nascimento, nós começamos a agir de forma diferente, a pensar diferente. Vemos que temos um valor, que o nosso Deus, ele nos acolhe, né? Que ele transmite essa mensagem para nós. E ele diz para nós que também nós temos que ter essa plenitude de vida após o novo nascimento. A palavra do Senhor nos mostra aqui que nós não podemos perder a nossa identidade. Se Yeshua falou que nós somos o sal da terra, nós temos muito a fazer como sal da terra. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que nós vamos fazer como sal na terra. E se o sal passasse a ser insípido, como ele iria recuperar o seu sabor? Uma vez perdendo seu sabor, não teria como recuperar. Para que serviria? Será que ele serviria para mostrar alegria no reino dos céus? Ou seria desprezado, seria pisado? Imagina aquele sal inútil, abandonado, pisoteado pelas pessoas, para nada serviria. Irmãos, nessa mensagem aqui, talvez Yeshua estivesse querendo dizer para nós que nós podemos ver a si mesmo, a nós mesmos, né? Será que hoje nós temos essa espiritualidade? Será que nós velamos por essa espiritualidade? Ou será que somos pessoas totalmente sem afeto ao Eterno? Um pouco de sal, ele transforma a comida toda. Basta cada um de nós começarmos a refletir. Será que eu tenho sido sal na terra? Você foi chamado para dar sabor ao mundo, para ajudar a preservar o mundo, ajudar a vida das pessoas, refletindo o amor de Yeshua. E tudo que você disser, tudo que você fazer, vai ser uma bênção. Amém? Você veio aqui para um grande propósito, ser sal na terra. Mas se lembre que se o sal perder o seu valor, ele não tem utilidade nenhuma. Então a fé, ela exige o que é ação, atitude. Nós, como filhos de Deus, temos que ter atitude. Nós temos que ser sal na terra. Não basta meramente falar, né, que nós queremos fazer algo para o Eterno e não fazermos. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir. Nós temos que ter atitudes que convêm com aquilo que pregamos, com aquilo que nos é ensinado através da Escritura Sagrada. Vamos lá para o versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui Yeshua, ele estava usando também, né, uma maneira de se expressar para que nós pudéssemos entender. Porque naquela época existiam lâmpadas, essas lâmpadas eram como um pires e ali o óleo queimava sobre aquele pires. Ali se queimava aquele óleo. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que essa mensagem, vós sois a luz do mundo, vai muito além do que a gente imagina. Porque o próprio Yeshua, ele se identificou como a luz do mundo. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Ele fala assim, ó, Yeshua, Jesus, né? Outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E da mesma forma, ele define os seus servos, fazendo com que a vida das pessoas que muitas vezes estão na escuridão, estão em trevas, sejam removidas de lá através de nós. Então, um discípulo do reino, ele não vive conforme a sua identidade.
Talvez você fale assim, mas será que eu tenho um sabor? Será que eu sou um sal? Será que eu tenho luz? Aquela luz invisível que emana do meu interior para alcançar pessoas? Se você se dispor a isso, com certeza terá. A tradição judaica, né, de Israel fala que o próprio povo de Deus, Jerusalém, bem como Deus e a lei também, era considerada a luz do mundo. Israel está no centro, né, do mapa. Ele está no centro para a aspersão do evangelho. Todos os povos olham para Israel. E nós temos aqui no livro de Eshaiahu, livro de Isaías, capítulo 42, 6, diz assim, ó: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Então isso se refere aqui ao povo de Deus. E Eshaiahu 49, 6, Isaías, disse mais um pouco: E que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os gentios preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, o povo escolhido de Deus, Israel. Aqui no versículo 14, quando nós vemos aqui a respeito sobre essa cidade edificada sobre o monte, nós podemos ver que Yeshua ele estava se referindo a Jerusalém ou também a qualquer outra cidade estabelecida num lugar elevado, cujas tochas acesas se tornariam visíveis a todas as pessoas ao redor. Todas as pessoas iriam olhar aquela cidade, seja Jerusalém ou outra cidade estabelecida sobre um lugar elevado, no monte. Todos iriam olhar para ela. Então, Yeshua ele comparou as cidades estabelecidas nas colunas, durante o dia visíveis pela luz do sol, e à noite pelas luzes que se acendem, né, através das candeias. Então, nós, irmãos, temos que perceber que o Senhor ele quer nos usar para a sua obra, e nós temos esse brilho inocultável. Basta clamarmos, basta buscarmos, e nós poderemos influenciar pessoas. Então, que a nossa luz espiritual brilhe diante dos homens, assim como aquela cidade brilhava no alto da colina, no alto do monte, nós também que venhamos brilhar através da nossa compaixão, do nosso amor desinteressado, que possamos fazer para o nosso próximo sem interesse. Então, nossos atos, eles servem de luz ao mundo escuro. As pessoas vão olhar suas atitudes, o seu testemunho. Sabe qual que é a lei suprema do reino de Deus? O amor. E foi por amor que Yeshua, ele se doou para estabelecer também este reino de amor aqui na terra. Nós, como filho deles, nós temos que expressar nossa fé em obras. Tiago fala, né, que a fé sem obras é morta, e é verdade. Nós precisamos amparar, ajudar pessoas, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Amemos o nosso próximo e o mundo ficará melhor a partir de nós. Amém? Será que você pensa como eu? Vamos para o versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador a dá a luz a todos os que estão na casa. Então, do alqueire, irmãos, é a tradução correta, e não de um alqueire. Essa ilustração aqui é tirada de uma vida humilde, numa casa ou em uma cabana, que havia ali uma parede de pedra, ali saliente. Geralmente as casas eram um grande cômodo, só um cômodo, mas este compartimento ali, ele servia para colocar essa candeia. Essa luz, essa pequena luz iria iluminar todo o ambiente. Essa luz minúscula iluminava todo o ambiente. Então a cadeia, ela era colocada debaixo do alqueire. O único lugar que havia ali naquela cabana para iluminar todo o local. Então
Se você for ver como esse artefato, ele é um artefato feito de barro. E interessante, é um artefato de medida também, né? E o velador, ele não é um castiçal, tá? É um velador. É um suporte de candeia ou lâmpada. Sabe quantas ocorrências tem na Bíblia? Mais de 12 ocorrências na Escritura Sagrada sobre o velador. E cada casa, cada cabana tinha somente uma candeia para cada ambiente. Então aquela candeia única iluminava todo o ambiente. Imagine nós como luz do mundo. Podemos influenciar tantas pessoas, podemos chegar em um lugar e as pessoas verem a luz espiritual contida em nós. Então os discípulos de Yeshua, eles são pessoas que têm um comportamento e atitude bem diferente. Refletem a verdade e o amor do Eterno. Servir. Nós somos chamados para servir. Não é somente para sermos servidos. Nós somos chamados para servir. Se você não tem feito nada para o Senhor, para Yeshua, comece a fazer. Corra, faça agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos lá, versículo 16. Eu sempre digo que nós temos que ter uma vida de integridade, né? De boas obras. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Assim, esse advérbio aqui aponta retrospectivamente para a candeia. Então, essa luz, ela tinha que refletir e não a glorificar a si mesma. E o que nós vemos hoje é bem diferente no mundo, né? Aquela luz que muitas vezes reflete na pessoa é para a glória dela mesma. Não, tudo tem que ser para a glória do Eterno. Amém? Para a glória dele. Mas a questão é, nessa manhã, será que nós estamos cumprindo a missão de Yeshua? Será que nós estamos sendo o sal da terra, a luz do mundo? Qual o serviço que você está prestando para Yeshua? O que você está fazendo para a obra dele? Eu sempre digo que se você não pode ir, ajude um missionário, ore por ele. Abençoe o ministério dele. E assim você estará fazendo para Deus. Ofereça o seu melhor. Não é o que sobra, é aquilo que você tem. E será que nós estamos nos posicionando como discípulos, como seguidores de Yeshua? Neste verso que nós lemos do 13 ao 16, só tem uma palavra que pode ser resumida, este verso. Influência. Sabe por quê? Porque as pessoas que vivem segundo as bem-aventuranças desse sermão, elas serão sal na terra e luz no mundo. Eu estava lendo a vida de alguns missionários, evangelistas, pastores, e algo me chamou a atenção a respeito de André Murray, um grande evangelista. Ele teve uma influência excepcional em sua família. 5 dos seus filhos tornaram-se ministros do evangelho. 4 de suas filhas se tornaram esposas de ministro. 10 netos se tornaram ministros. E 13 netos se tornaram missionários. Olha a influência desse evangelista. Ele pregava para os seus, pregava para todos. E a influência dele foi grande. Quem você tem influenciado? Você tem influenciado alguém com a sua conduta? Eu bato na mesma tecla. O que você tem feito para Yeshua? Não é um ministério específico, todos nós temos que fazê-lo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O verbo está no imperativo, é uma ordem. Yeshua, então, nos fala da sua influência. O seu povo tem que influenciar para o eterno e para o bem. Nós precisamos influenciar este mundo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A preocupação de Yeshua aqui
era levar essa mensagem para toda a multidão. Quem sabe algumas pessoas daquela multidão fossem atraídas para essa fé. Talvez nesta manhã este sermão está chegando a alcançar pessoas que sejam atraídas para esta fé. Para falar assim, eu quero fazer algo para o reino de Deus. Eu preciso começar agora. Eu não vou deixar para amanhã. Eu não vou deixar quando eu tiver. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver dinheiro. Não, irmão, tem que ser agora. Então a preocupação de Yeshua era essa. Este é um mandato para nós influenciarmos o mundo. As bem-aventuranças, elas não são vividas de forma isolada ou apenas entre irmãos. As bem-aventuranças é em todos os lugares que vamos. Cada dia que você sai da sua casa, você sai para uma missão. Talvez você vai alcançar uma pessoa que precise. Talvez você vai alcançar alguém que precise da palavra do Eterno. Então, será que nós temos sido um bom testemunho? As únicas testemunhas do Eterno são seus filhos. E como filhos do Eterno temos tido um bom testemunho? Campbell Morgan, abre aspas, ele disse assim, que Yeshua viu a corrupção e a desintegração da vida em todos os pontos. Ele os viu também envolto em escuridão, sentando-se na escuridão, tateando em meio a nevoeiros e neblinas. Ele sabia que eles precisavam, acima de tudo, de luz. Nós temos que influenciar pessoas e levar elas para essa maravilhosa luz. A visão do mundo bíblico, irmãos, é que o mundo está corrompido, cada dia mais decadente. A palavra do Senhor nos adverte através do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, você pode buscar aí na sua Bíblia, que os homens maus e impostores vão proceder de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o mundo, ele não pode fazer nada além de ficar pior. Ano após ano, o sistema do mal acumula uma escuridão profunda. Cada dia mais o mal opera. Hoje eu estava lendo a Torá de manhã, fazendo meu devocional. É a primeira mensagem que veio ali. Quem é forte? Aquele que domina o seu impulso, Yetzer-Hará, né? Aquele que domina o seu impulso, o impulso do mal. Então, qualquer pessoa que conhece a história da humanidade nesses últimos 100 anos sabe que o mundo está cada vez mais está decaindo. As pessoas estão aumentando em conhecimento científico, elas estão aumentando no conhecimento histórico, educacional, psicológico, tecnológico, para um grau surpreendente. Graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado. Mas o que não muda é a natureza básica do homem. Ele não melhorou na sociedade. Então, as realizações do ser humano têm aumentado, mas o seu senso de propósito e significado tem desaparecido. As pessoas não pensam mais. Hoje eu vou acordar e eu vou ser Yeshua para alguém. Hoje eu vou acordar e vou ser sal na terra. Hoje eu vou acordar e vou ser luz no mundo. Então, em vez de melhorar a qualidade moral e espiritual da sua vida, o homem tem se corrompido e destruído a si mesmo. A palavra do Senhor nos mostra que o homem, ele é identificado, né? Por quê? Porque ele tem um vírus que infectou o seu organismo. É um vírus mortal, o pecado. E ele nunca vai ter cura longe de Deus. No entanto, ao contrário, né? Nós podemos ter boas ações. Usar a nossa inclinação para o bem. Aqui nós vemos que muitas dessas pessoas que estão usando a sua inclinação para o mal, elas não querem que o seu pecado seja curado. Elas amam essa decadência. Elas odeiam a justiça. Você pode ver nas redes sociais, é cada absurdo que a gente vê. Não tanto homens, não tanto mulheres, todos expondo o corpo, falando palavrão, como se isso fosse a maior naturalidade.
coisas que a gente fica assim até chocado. Então, essas pessoas, elas amam o seu próprio caminho, elas odeiam o eterno. Quem ama o eterno tem temor e cumpre toda a lei, todos os mandamentos. Davi, ele sabia que ele era um pecador desde o momento da sua concepção. Olha o que ele diz no Salmo 51, 5, Terrilim 51, 5. Eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Olha só o que Isaías disse, Yeshayahu, no capítulo 1, 5. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Vamos ver o que Jeremias e Miarro disse, capítulo 17, versículo 9. Que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e perverso. Então o coração do homem é perverso. Nós vamos, irmãos, de uma guerra para uma guerra maior. De um crime para um crime maior. De uma imoralidade para uma imoralidade maior. De uma perversão para uma perversão maior. A lei, irmãos, ela não foi abolida. Imagine uma cidade sem semáforos. Ia virar maior confusão o trânsito. Então nós temos que cumprir os princípios do eterno. Mas infelizmente hoje a igreja ela é mais influenciada pelo mundo do que ela influencia o mundo. Infelizmente. Mas o plano do Senhor é trazer essa mensagem para nós, para nos equipar como seus discípulos. Ambos os versículos 13 e 14 é enfático. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal, sois a luz do mundo. Você então é o sal da terra e você é a luz do mundo. Você pode ser o único sal da terra aí para sua família. Você pode ser a única luz do mundo aí para sua família. Não pense, irmãos, que a corrupção do mundo ela será retardada. Não, ela vai cada dia mais para uma escuridão maior. Então é preciso que os discípulos que seguem o Mestre sejam sal e sejam luz. Interessante que os mesmos que são desprezados e perseguidos pelo mundo são aqueles que vão trazer, que são a única esperança para o mundo, sendo sal e sendo luz. Agora pense comigo. Quando um raio de luz ele estiver em um ambiente, sobre a vida de alguma pessoa, ele vai trazer para ela uma grande luz. Uma grande luz é criada. Talvez uma pequena atitude tua vai fazer com que uma vida seja transformada. O mundo está cheio de almas perdidas que precisam encontrar a luz. O caminho de volta para a casa do Pai. Agora eu pergunto para você, você tem sido sal de bom gosto? Você tem sido uma luz eficaz? Yeshua, ele é a fonte do nosso cheiro, do nosso gosto, da nossa luz. Será que nós somos sal para retardar a corrupção do mundo? Será que nós somos luz para iluminar as trevas? O Eterno, ele mudou-nos de toda essa corrupção, nos tirou da corrupção do mundo para ser sal e preservar o mundo. Ele mudou a nossa própria escuridão para sermos luz para outras pessoas. O sal, ele sempre foi valioso na sociedade humana. Você sabia disso? Que hoje o sal é barato. Você vai no mercado, na cesta básica, ele é um elemento que é mais em conta. Mas durante o período da Grécia Antiga, ele era chamado teon. Ele era valioso, significava divino, teon. Os romanos também consideravam, com exceção do sol, que nada mais tinha que valioso do que o sal. Em muitas sociedades, o sal foi usado como amizade. O sal, ele era frequentemente usado no Oriente Antigo para vincular um pacto. Você sabia disso? Aqui nós temos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 13. Devriye Ayamin, meu esposo que está aí na live, era só um, né? Crônicas, livro de crônicas, para os judeus é um só.
Nós temos 2 Crônicas, mas para eles é um só. Porventura, não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e aos seus filhos por uma aliança de sal. Tá vendo? Foi feita uma aliança de sal. O Eterno fez um pacto de sal com Davi. Vai lá em Levítico, Vaikra, capítulo 2, versículo 13. E todas as tuas ofertas, os teus alimentos, temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Então, todas as ofertas de sacrifício em Israel, elas deveriam ser oferecidas com sal. Então, o sal, ele é valioso. Em inúmeras maneiras, os ouvintes de Yeshua, gregos, romanos, judeus, eles poderiam ser usados e saber que eles eram sal para representar essa mercadoria valiosa, né? Alguns intérpretes apontam que o sal também ele é puro, por isso ele é branco. Então, os discípulos de Yeshua, eles podem purificar o restante do mundo. Podem usar sua pureza para purificar o mundo. E como filhos de Deus, nós sabemos que nós podemos ajudar a impedir que a terra se degenere mais rápido. Se o sal é usado para que o alimento não se degenere, nós podemos também ajudar o mundo. Eu estava lendo a história de uma missionária que viveu tão pouco tempo, 22 anos ela cumpriu seu ministério. Ela chama Ellen Wing. Era uma jovem escocesa e ela se dedicou completamente a Cristo. A sua vida foi servir a Ele. O senhorio de Cristo era visível na vida dela. Ela foi um grande canal de força espiritual. E quando ela faleceu, com 22 anos apenas, o diário dela revelou algo maravilhoso. Ela orava, ela rezava regularmente por mais de 300 missionários por nome. Isso até me emociona, porque eu vejo a oração como algo muito pessoal. Tem que ser nome por nome. E ela rezava por 300 missionários. Ela deixou o perfume dela de Cristo. Ela foi o sal do Eterno. Ela foi luz no mundo. Então o Yeshua está nos convidando, irmãos, a sermos luz. Você é a luz do mundo. Essa luz não tem mais que ficar escondida, porque a luz é óbvia. E o sol, ele trabalha secretamente. A luz, ela trabalha abertamente. O trabalho do sol é a partir de dentro. A luz de fora. O sal trabalha principalmente através da nossa vida, enquanto a luz trabalha principalmente através do que ensinar e pregar. O sal é amplamente negativo. Ele pode retardar a corrupção, mas não pode alterar a corrupção e incorrupção. A luz, ela é mais positiva. Ela não só revela o que está errado e falso, mas ajuda a produzir o que é justo e verdadeiro. Davi, ele escreveu assim, ó, Terrilim 36:9, Salmo: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O Eterno é luz. Então o povo de Deus tem que proclamar essa luz de Deus, essa luz do Eterno, em um mundo envolto por trevas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 79, diz que o Senhor veio para brilhar aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. Então o Eterno, ele quer derramar sua luz sobre o mundo, sobre nós. E se nós recebermos essa luz através de Yeshua, nós vamos influenciar pessoas. Saia da sua casa a partir de hoje, fala, hoje eu vou influenciar alguém para o bem. Provérbios 31:18 fala a respeito da mulher virtuosa, que a mulher virtuosa não permite que a sua lâmpada se apague de noite. Essa mensagem não é só para a mulher virtuosa, é para todos nós. Não vamos permitir que a nossa luz pare de brilhar, que ela se apague à noite. Então a escolha é nossa. Nós vamos esconder essa luz ou vamos deixar essa luz brilhar? Eu deixo essa questão aí para você resolver entre você e o Eterno. Se a luz vai continuar brilhando ou se essa luz vai parar de brilhar.
Amém? Se essa mensagem falou ao seu coração, quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, queremos louvar, engrandecer o Teu nome. Obrigado, porque hoje, Senhor, sabemos que temos que ser um canal de bênção na vida das pessoas e influenciar elas. Nós queremos sim ser o sal da terra, queremos ser a luz do mundo. Que neste momento, Pai, assim como o Senhor Yeshua trouxe essa mensagem àquela grande multidão, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo pelas plataformas digitais, pela rádio, pelo site, que essas pessoas também sejam, Pai, tocadas. E a partir de hoje elas venham desejar que esta luz que tem em seu interior venha influenciar pessoas. Estamos aqui nesta face da terra, Senhor, para servir. Usa-nos como instrumento. Assim pedimos e oramos em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Fica aí para você refletir essa semana. Essa luz vai brilhar ou vai se apagar? Finalzinho do programa, quero agradecer a todos que estão participando hoje, os irmãos, as irmãs que estão na live, que Deus vos abençoe. Obrigada por todos aqueles que me seguem nas plataformas e seguem a página do programa. Estamos há 9 anos no ar já, uma grande caminhada. Ontem eu recebi a triste notícia de uma pessoa que eu evangelizei durante 6 anos na rua, a Angel. Ela faleceu, uma pessoa em situação de rua. E no dia de ontem eu fui confrontada comigo mesma. Tantas pessoas precisando de nós, não é verdade, irmãos? E parece que nós estamos fazendo tão pouco. Que o Eterno nos ajude a fazer mais. Eu quero fazer mais, eu quero ser melhor. E você? Mais uma vez eu quero agradecer e fazer o sorteio do programa, minutinhos finais. Quem será que vai ganhar hoje? Um presente lá da Débora Soares Modas. O livro do programa, são 2 sacolas. O livro do programa. Quem será que vai ser abençoado? Semana passada foi a irmã Marlene Bernardes. Está em recuperação da cirurgia, né, irmã Marlene? Mas veio aqui na rádio buscar o presente. Eu louvo a Deus pela vida de cada mantenedor do programa que tem apoiado a minha missão e ofertado para que eu possa continuar nessa missão. Obrigado pela oferta de vocês para me ajudar a pagar a rádio, Banda 1, o aluguel aqui do estúdio. Deus os abençoe. Vocês estão nas minhas orações de todos os dias. Vamos ver quem ganhou hoje o presente do programa. Quem será? Foi um irmão, uma irmã? Irmã Franciele. Irmã Franciele que ganhou hoje o presente do programa. Ó, Amanda, um presente aqui para você, ó. Irmãos, minutinhos finais do programa. Se o Senhor nos permitir, sábado que vem estaremos aqui 9 horas da manhã. Se você gostou dessa mensagem, reflita. Que ela venha gerar frutos no seu coração, amém? Que ela venha produzir frutos para o reino de Deus. Faça algo para o Senhor. Não deixe para amanhã, faça agora. Eu fiquei impactada com essa mensagem porque eu decidi fazer mais e eu vou fazer mais. Até o final da minha trajetória aqui, eu vim para uma grande missão, eu vou cumprir essa missão. Tem pessoas me ajudando e eu louvo a Deus por isso. Amém? Tem pessoas me ajudando a começar com a Amanda, que eu influenciei ela para o que hoje ela venha estar trabalhando aqui na técnica do programa, para me ajudar o programa a ir ao ar. Deus seja louvado. Agradeço a participação de todos, também pelo TikTok. Deus abençoe a todos. Meu esposo está aí na live. Deus abençoe todos vocês. Vamos fazer a conchinha assim, ó.
Que o grande amor de Deus, do Eterno, venha sobre as vossas vidas, que a misericórdia e o perdão vos alcance, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um. Amém? Que vocês tenham um final de semana, um sábado abençoado. Amém? Vamos guardar o sábado, santificá-lo. Shabbat Shalom. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian